Bom, agora eu quero mostrar um vídeo. Nós vamos mostrar um vamos vídeo. lá, vereador. Por favor. Se prepare, vereador. Que a gente vai agora. Que vídeo é esse, pelo amor de Deus? A gente Quando tem manda duas se partes preparar assim. agora. É, que a dois gente vai momentos. querer conversar contigo. Vamos ver se está aqui no ponto. Dá um play. 1 minuto e nada mais. Conta-se que em um pequeno vilarejo havia um rapaz que possuía 2 galos de briga. Sempre aos finais de semana, o rapaz os levava para uma pequena pracinha e os moradores faziam suas apostas. Quando apostavam no branco, o preto ganhava. Na semana seguinte, apostavam no preto e o branco saía vencedor. Isso se repetia sempre e o dono dos galos saía na vantagem. Certo dia, um dos apostadores, já intrigado com a situação, perguntou muito bravo ao dono da banca: "Hoje você vai me contar o segredo. Quando apostamos no preto, o branco ganha, e quando apostamos no branco, o preto ganha?" O rapaz calmamente respondeu: "É simples. Durante a semana eu alimento quem eu quero que ganhe. Assim também acontece conosco. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne." Gálatas 5:17. Quem você alimentar, esse será o vencedor. 1 minuto e nada mais. Pois é. Caramba! O senhor é uma pessoa das redes sociais. Um youtuber? Um youtuber que vive uma vida muito próxima do jovem, Isso, que é justamente Uma linguagem. uma linguagem mais acessível, de temas Isso. sensíveis, mas que as pessoas consigam se ver representadas e tocadas. Como é que Hoje, surgiu essa experiência, né, vereador? Como é que surgiu? Hoje um vereador precisa acionar outros elementos das mídias sociais para conseguir desenvolver o seu trabalho? Precisa. Você precisa se comunicar com as pessoas. Se você fizer 100% e divulgar apenas 30%, o seu aproveitamento vai ser esse. Se você fizer apenas 30% e divulgar, o aproveitamento vai ser de 100%. Então, eu entendi isso. Legal. E comecei a me comunicar. Como você diz aí, as redes sociais estão a serviço. É um braço, né? O Brasil é o número 1 em termos de acesso, né? De permanência, de acesso é o 3º lugar. Então eu fui por esse caminho, investi nas redes sociais. E o que é interessante do Minuto e Nada Mais é pelo tempo. O tempo, É. o tempo. Bom, mas falando de tempo, então se prepara, porque de tempo, já que o vereador entende muito bem de tempo, vamos ao próximo. Vamos ver, Esse, maravilha. deixa eu explicar como é que funciona. Esse vai ser um game com o vereador, é o nosso quadro, game com o vereador. Faremos 4 perguntas E o senhor vai ter 10 segundos para falar a sua opinião sobre cada um sobre desses temas. cada assunto. Ó, deixa eu te explicar, porque assim, depois de 45 dias de campanha, as coisas não Ok, muito cansadas. a gente pondera, se Não, colher de precisar, chá, a gente dá um será? pau Dá uns aqui. 20, dá uns 20 E o senhor segundos. continua Deixa eu falando. pensar, vamos ser bonzinhos. A primeira pergunta, Bora lá. vamos lá. Defender a causa da juventude após os 40 anos é um desafio? E segura, valendo. É um desafio, sim, porque você tem que uma cabeça mais madura e entender o pensamento mais jovens. Mas a gente conversando entende. Pegou o espírito da coisa. Não precisou nada de mais segundos. Segura. Segunda pergunta. Drogas e legalização da maconha. E... olha a cara do vereador de... deixa eu aproveitar para pensar. Olha, ainda bem que deu... Valendo. Valendo. Então, precisa ser discutido. Nós não temos estrutura para isso. Não acho que é o caminho. E só fazendo uma pausa, acho que a gente pode fazer uma pausa, né, Mia? Lira gosta de dar uma colher de chá, né? Tá bonzinho, tá bonzinho. É um tema muito polêmico para a gente passar ele apenas em 10 segundos. Droga, legalização de droga, juventude. E isso é um tema pulsante na vida dos jovens de hoje. Diferente de 10 anos atrás, de 30 anos atrás. Como o senhor lida com isso no dia a dia, vereador? Lira, tem um jornal Correio da Bahia, recentemente, que traz um mapa de onde estão os traficantes. E quem são eles? Então a polícia sabe quem são e onde estão. Por que não prende? Qual é o caso dos jovens? Por exemplo, eu sempre me posicionei contra a redução da maioridade penal. Por quê? Porque a gente sabe por onde entram as armas, por onde entram as drogas,
quem são os traficantes, como é que eles atuam. E aí a gente prende o terceiro do terceiro. Quem tá na ponta. Peguei no verde. Vamos lá, terceira pergunta. Juventude e sexo antes do casamento. Perdão, juventude, sexo e... Camisinha. Camisinha. Olha, sexo deve ser no casamento, mas se tiver antes, use camisinha. Adorei, Ele é muito bom, ele se safa muito bem das situações. Até com o tempo acabando. Você. Que ótimo. Geral tá rindo aqui, que ótimo. Porque a gente teve uma preocupação de pensar em temas polêmicos. O senhor é ligado à Igreja Universal, que é uma igreja evangélica, que tem uma doutrina e uma condução de trabalho que é diferente de uma outra religião que tem um pouco mais de liberdade com os jovens. Sim. Por isso que a gente trouxe alguns temas de preocupar. Você não Como fáceis, o senhor, vereador, lida? Porque você encontra esse jovem na rua. Claro. Você não só encontra um jovem que frequenta a igreja, que tá com os que participa da... Entendeu? Então, Claro. esse jovem que faz sexo com camisinha ou sem camisinha ou que usa droga, o seu convive no dia a dia também, né? Então, por incrível que como lidar pareça, com isso? volta aí a questão da AIDS, porque a gente no início combateu bastante, a mídia estava sendo presente, as campanhas publicitárias eram muito frequentes, e daí a gente relaxou, você achou que estava todo mundo consciente. Mas aí a gente pega uma juventude que não pegou aquela questão, aquela fase ruim, né, do ápice da doença. E esses jovens não acompanharam, a nossa memória é muito curta, né? E aí você tem um jovem fazendo sexo sem camisinha. E aí começa agora a voltar a questão da AIDS e matar muita gente, apesar de ter aí esse coquetel que dá uma tranquilidade. Mas eu não acho que a pessoa deva viver tomando coquetel, eu acho que ela tem que ter um corpo saudável. Lógico. Sabe por que eu incentivo bastante os jovens a praticarem esporte? Porque quando você pratica um esporte, qual é a primeira mensagem que vem na sua cabeça? Você não pode extravasar com o seu corpo. Nada de álcool. Nada de droga, porque você é um atleta. Então, eu estou trabalhando com muita força para trazer o segundo campeonato de futsal feminino para Salvador. Legal. A ideia está prevista para novembro, um investimento de quase 3 milhões. O prefeito recebeu a equipe do Ministério do Esporte, da Federação de Futebol. Por que eu estou fazendo tanto esforço para isso, Mia? Porque quando a gente vai na periferia, vários grupos de meninas, elas praticam o futsal, e aí o que acontece? Tentando, quem sabe, sonhando ser uma formiga, né? E que seja uma Marta. Quando você traz esse campeonato de futsal para Salvador, você diz para ela, olha, o seu sonho está muito próximo. Possível. Nós temos Robson agora, que é o grande nome do boxe. Sim. Mas vamos para o último. Vamos lá, para encerrar. Deve ser uma mais leve, por favor. Prometemos facilidade em algum momento? Acho que não. Gays, lésbicas e simpatizantes. E valendo. Políticas públicas devem ser feitas para todos, independente de raça, religião, de opção sexual. Então, todos eles têm o mesmo direito de políticas públicas. Vocês entendem por que eu adoro o vereador Luiz Carlos? É isso, gente. Prometi que ia ser imparcial? Não prometi. Já que eu estou sempre puxando um pouco além do que a gente falou aqui, vereador, como o senhor lida com os jovens que chegam ao senhor para pedir ajuda porque está com um problema de aceitação? Porque, enfim, é um tema muito pulsante. É um tema muito polêmico e que há muita divergência sobre se é uma escolha ou se é um traço da personalidade da pessoa, e isso só em algum momento vem à tona. Então, Perfeito. Como o senhor concilia isso com a doutrina da igreja, com a Bíblia e com o seu dia a dia? Olha, eu creio que quem fez o ser humano foi Deus. Ninguém melhor para mexer na criatura do que o próprio Criador. Às vezes o que acontece é a distância dessa criatura com o Criador. E eu digo para elas, se aproxime de Deus, comece a conversar com Deus, dizer quais são os seus conflitos, as suas dores, as suas angústias. Porque se a pessoa vem tirar dúvida ou vem conversar tentando achar um caminho, porque ela está perdida. Então, de repente não é o meu conselho o caminho, mas ela encontrar Deus, ela dobrar os joelhos ou não, se isolar em algum lugar ou não, procurar um lugar que esteja para isso, que nós chamamos de culto, para que ela converse com Deus. Cá,
O que está acontecendo comigo? Onde eu posso mudar? De que forma que eu posso mudar? Ou, eu não consigo mudar nisso, me ajude. Então, esse tem sido a minha orientação básica. E aí as pessoas vão se encontrar, porque as pessoas precisam se encontrar. Porque às vezes não vai ser possível fazer uma mudança no comportamento, mas Isso. talvez uma mudança no processo de aceitação a esse Na comportamento. cabeça dela. E esse pensamento aberto, diversificado que o vereador trouxe agora, é bem para frente. Não é comum ter um posicionamento tão tranquilo diante de temas. Mas isso é o posicionamento que um vereador que deve governar para todos, que deve trabalhar para todos, legislar para todos, deve ter? Olha, eu votei, por exemplo, no apoio e incentivos fiscais aos terreiros de candomblé. Apesar de ser um pastor da igreja. São Isso. diferentes. Mas vejam, lá tem pessoas que têm fé, que acreditam no que estão fazendo. E elas são merecedoras de políticas públicas, tanto quanto um membro da minha igreja. Claro. Então, assim, a gente tem que separar a questão religiosa da questão dos direitos à política pública, o acesso às políticas públicas. Isso sine qua non, é importante para que as coisas funcionem bem. Eu participo de qualquer roda de conversa, de diálogo. Agora, as pessoas precisam também respeitar isso, sabe? Perfeito. A gente Tem fala uma muito de abertura. intolerância, né? Não, a gente tem que ter... A tolerância acho que é Eu acho que não é nem o caminho. uma das máximas para É. se relacionar no mundo de hoje, né? Eu acho que a gente tem que mudar esse Respeitar termo. os O termo espaços. tolerância. Tolerância, porque quando você tolera, diz assim, olha, eu não gosto de você, Mas tá eu vou passando ter a que entregar aturar. tolerando. Eu acho que a gente tem que falar de amor. de respeito, a gente tem que falar de... Eu acho que respeito é a premissa básica de qualquer relação. Sim. Seja de amizade, de trabalho, enfim, conjugal. Então eu estou falando com Respeito. 2 grandes jornalistas, super simpáticos e super inteligentes. Eu acho que a gente tem que começar a disseminar essa ideia de não falar mais tolerância, porque tolerância eu acho que é quando você... Engolir uma coisa que você não está muito afim. Acho que a gente tem que falar de respeito. Concordo.